Olá! No vídeo de hoje nós vamos ver alguns espaços vetoriais relacionados a matrizes e também algumas propriedades que serão muito importantes no curso de álgebra linear, assim como em qualquer outra área que utilize bastante matrizes. Eu vou começar falando sobre algumas notações que vão ser utilizadas nesse vídeo. Nós vamos considerar matrizes que podem ser de qualquer ordem, por isso eu estou denotando aqui, ó, M por N, com entradas reais. Neste vídeo nós vamos apenas considerar matrizes com entradas reais. Dada uma matriz, M por N, nós vamos denotar por LI de A a iésima linha dessa matriz, então está representada aqui, e por CJ de A a jésima coluna da matriz. Então, em termos de suas linhas e suas colunas, nós podemos reescrever a matriz dessa forma. Então, se eu for usar as colunas, aparece aqui ó, na primeira coluna C1A, depois C2A e assim por diante. E em termos das linhas, ficaria dessa última forma aqui. Essa escrita fica fácil para visualizar em termos das linhas e colunas e vai ser útil para usar algumas propriedades. E nesse vídeo, nós vamos considerar os vetores de RK, pode ser RM, RN, RK, qualquer constante aqui, como vetores colunas. Então, no fundo, nós estamos fazendo a identificação desses dois conjuntos aqui. Tá? É meio que um abuso de notação, mas é comum e acredito que não vai causar grande confusão. E eu vou revisar rapidinho quais são as três operações elementares que a gente pode fazer nas linhas de uma matriz, que essas operações elementares nós vamos usar bastante. A primeira delas é trocar duas linhas de posição, que eu estou denotando desta forma, multiplicar uma linha da matriz por qualquer escalar não nulo, então eu vou denotar desta maneira aqui, trocar a linha LI por alfa LI, trocar uma linha por ela somada a um múltiplo escalar de outra. Aqui o escalar pode ser qualquer coisa, inclusive zero, só que se for zero eu não estou fazendo nenhuma alteração, só que eu preciso que o I seja diferente de J. Essas operações, por exemplo, são as que a gente faz quando vai resolver um sistema linear. A gente pode fazer essas operações nas equações ou equivalentemente nas linhas da matriz aumentada, quando a gente vai resolver usando a matriz, para poder cair num sistema mais simples, mas que tem as mesmas soluções. E duas matrizes de mesma ordem são chamadas de linha equivalentes, se uma é obtida da outra a partir de uma quantidade finita de operações elementares. E aí, nesse caso, a gente denota dessa maneira que A é equivalente a B. Então, significa que eu posso partir de A, fazer uma quantidade finita de operações elementares, uma dessas três, e eu obtenho a B. Cada operação elementar ela é inversível, então do mesmo jeito que eu posso ir de A para B, eu posso voltar de B para A. Aqui está um exemplo, peguei a matriz A com 3 linhas e 5 colunas, e vamos fazer operações elementares até a gente obter forma escalonada ou escalonada reduzida. Então, por exemplo, como é que eu faço isso? Eu primeiro quero zerar este elemento que está abaixo do primeiro não nulo da primeira linha, que é o 2 aqui. Para zerar ele, a operação elementar que eu tenho que fazer é trocar a segunda linha por ela somada com menos 2 vezes a primeira, porque se tiver um menos 2 aqui, quando eu somar, vai zerar. Então, por isso eu faço essa primeira operação elementar aqui. No lugar da linha L2, eu coloco L2 menos 2 vezes L1. E aí, com isso, eu fico com essa matriz aqui. Agora, eu vou zerar esse elemento que está embaixo do primeiro não nulo da primeira linha da matriz, que é esse menos 1. Para zerar ele, eu posso fazer a operação elementar, trocar a linha L3 por L1 mais L3. Ao fazer isso, aí eu tenho que fazer com toda a linha, eu vou ficar com esta matriz aqui.
Para ficar na forma escalonada, agora eu preciso zerar esse menos 3. Então, eu vou fazer a operação 1/3 vezes a segunda, que aí vai ficar 3, e somar aqui na terceira para zerar. Só que ao fazer essa operação, eu acabei zerando toda a terceira linha. E com isso eu já fico com uma matriz que está na forma escalonada. Por que que ela leva esse nome? Porque se a gente for procurar os primeiros elementos não nulos de cada linha, eu fico com uma escadinha. No caso, a escada terminou aqui. Então, a escada ela pode ou ser assim de 1 em 1 elemento, ou ter degraus maiores, né? 2, 3. E aí, quando eu descer, quer dizer que aqui é tudo 0. Aí, aqui apareceu alguma coisa não nula. Aí, eu vou ter 0 embaixo dele, vou até onde tem 0, e aqui aparece uma coisa não nula. Então, é assim que a gente forma a escada. Abaixo da escada é tudo 0. Então, essa aqui, por exemplo, já é uma matriz na forma escalonada. Só que agora eu quero transformar na escalonada reduzida. A escalonada reduzida, eu preciso o quê? O primeiro elemento não nulo de cada linha tem que ser 1. No caso da primeira linha, já é. No caso da segunda, não, é um 9. Então, eu quero transformar esse elemento em 1. Então, para isso, eu vou fazer a operação trocar a L2 por 1/9 vezes a L2. Então, estou trocando a linha 2 por um múltiplo escalar dela não nulo com o múltiplo 1/9. Ao fazer isso, eu fico com essa matriz, também a linha equivalente à original, todas são, né? Porque elas estão sendo obtidas a partir de uma quantidade finita de operações elementares. E aí eu já tenho 1 aqui no primeiro elemento não nulo de cada linha. E só comentando, esse primeiro elemento não nulo de cada linha, eles são chamados de pivôs. No caso de uma matriz escalonada, a condição é que o pivô de cada linha esteja sempre à direita do pivô da linha anterior, que é o caso aqui nessa que já está escalonada. O pivô da segunda linha está aqui na coluna 3, está à direita do pivô da primeira linha que está na coluna 1. Na terceira linha não tem pivô. A segunda condição para ser uma forma escalonada é que todas as linhas nulas fiquem abaixo das linhas não nulas, que também já é o caso aqui. Se, por exemplo, ao fazer uma operação elementar, a gente zerasse a segunda linha, então a gente troca a linha 2 com a linha 3 para a linha nula ficar abaixo das linhas não nulas. Todos esses casos aqui, ó, já marquei quem são os pivôs. Agora, para ser escalonada reduzida, além dos pivôs serem uns, que é uma das condições que a gente já colocou aqui, eu preciso que as colunas que contenham pivôs tenham os demais elementos todos nulos. Já acontece aqui na primeira coluna, mas na terceira não, porque ela tem um pivô, mas ela tem esse outro elemento não nulo na mesma coluna. Então, é só essa condição que falta para ficar escalonada reduzida, é zerar esse elemento aqui. Para isso, a gente faz a próxima operação elementar, que é trocar a linha 1 por 2 vezes a linha 2 mais a linha 1. Ó, observem aqui, se eu multiplicar a segunda linha por 2, vai ficar um 2 aqui, e somar na linha 1, eu não vou alterar nada das duas primeiras colunas, porque eu tinha 0 aqui. Eu vou zerar esse elemento, e aí o resto vai mudar, mas não tem problema, eu vou ficar com essa matriz que agora sim está na forma escalonada reduzida, e eu vou denotar por RA, a forma escalonada reduzida da matriz A. A forma escalonada reduzida de qualquer matriz é única, só existe uma única matriz escalonada reduzida que eu obtenho da matriz original, fazendo operações elementares. Formas escalonadas aí não são únicas, por exemplo, a gente viu aqui
duas formas escalonadas. E a própria forma escalonada reduzida também é escalonada, só que ela tem duas condições a mais, que é os pivôs serem 1 e nas colunas dos pivôs os demais elementos serem nulos. Agora a gente já pode definir o espaço linha e o espaço coluna de uma matriz. Se a matriz for M por N, ela tem M linhas e N colunas. Então, o espaço coluna vai ser um subespaço de Rm gerado pelas colunas de A. Então, é isso que está descrito aqui. Então, ela tem N colunas, cada coluna é um vetor de Rm, pois tem M linhas. E, portanto, isso daqui vira um subespaço de Rm. Da mesma forma, a gente pode definir o espaço linha da matriz, que é o subespaço gerado pelas linhas. Daí, no caso, tem M linhas, cada linha é um vetor de Rn, e por isso é um subespaço de Rn. É mais comum denotar dessa forma o espaço linha, que é o espaço coluna da transposta. Por isso está aqui C de A transposto. De cara, o que a gente já consegue tirar? Como as operações elementares não afetam o subespaço gerado das linhas, e por que isso acontece? Só explicando bem rapidamente. Por exemplo, se eu tiver aqui 3 vetores, vou colocar só para ilustrar. O que a primeira operação elementar, que é trocar duas linhas de posição, faz com esses vetores que seriam as linhas? Por exemplo, se eu aplicar L1 troca com L2, no fundo o que eu estou fazendo é trocando os dois vetores de posição, e isso com certeza não afeta o subespaço gerado por esses 3 vetores. Qual que seria a outra operação elementar? Trocar uma linha por um múltiplo não nulo dela. Então, por exemplo, se eu trocar a linha L1 por um alfa L1, o que eu estou fazendo com o conjunto dos vetores? Eu estou trocando o primeiro vetor por alfa V1 e o resto continua igual. Se esse escalar for não nulo, o subespaço gerado por esses 3 vetores é o mesmo que o gerado por esse. E por último, a que é menos óbvia é a terceira operação elementar. Eu posso trocar uma linha, vamos dizer a linha 3. Se eu trocar ela por linha 3 mais um certo escalar multiplicado a linha 1, por exemplo, o que eu estou fazendo com o conjunto dos vetores? Então, no caso, o primeiro fica igual, o segundo fica igual, e eu estou trocando o terceiro vetor por V3 mais alfa V1. E aí, isso aqui também dá para provar que esses dois conjuntos geram o mesmo subespaço. Apesar de ser um pouco menos óbvio, mas também não é difícil de verificar. Porque quem que seriam as combinações lineares desses 3 vetores? Seria lambda 1 V1 mais lambda 2 V2 mais lambda 3 V3 mais alfa V1. E aí eu rearranjo, faço a distributiva aqui, lambda 3 com alfa 1 eu coloco em evidência aqui multiplicando o V1, eu estou com uma combinação linear dos 3 vetores da mesma forma. E com isso a gente verifica que o gerado por esses 3 está contido no gerado por esses 3 aqui. A outra inclusão também é simples de verificar, daí fica como exercício. Agora, a partir dessas informações, então, fica trivial concluir que o espaço linha da A é o mesmo espaço gerado pelas linhas da forma escalonada reduzida. Porque se eu fiz apenas operações elementares sobre as linhas da escalonada reduzida geram o mesmo espaço do que o da matriz original. Daqui, então, a gente já conclui um primeiro resultado, que é a dimensão do espaço linha é igual à dimensão do espaço linha da forma escalonada reduzida, pois eles são o mesmo espaço, e essa última dimensão é exatamente o número de pivôs da forma escalonada reduzida. Vejam nesse exemplo aqui.
eu tenho o espaço gerado pelas 3 linhas, vai ser o espaço gerado pelas linhas não nulas. Eu posso eliminar essa linha aqui do conjunto gerador, que não vai fazer diferença nenhuma. E o número de linhas não nulas vai ser igual ao número de pivôs. E com certeza, por estar na forma escalonada, essas linhas são LI. Isso é simples de verificar, porque se você fizer uma combinação linear das duas linhas, só vai aparecer o primeiro escalar multiplicando a primeira coordenada, e daí a gente já vai concluir que ele tem que ser 0. E depois concluir que o segundo escalar também tem que ser 0. Então, tá na forma escalonada, é fácil de ver que é LI, depois de eliminar as linhas nulas, claro. E daí é simples de concluir que a dimensão do espaço gerado pelas linhas dessa matriz é exatamente igual ao número de linhas não nulas, que é exatamente igual ao número de pivôs. Continuando aqui, voltei para a mesma matriz A e vamos avaliar o espaço coluna dessa matriz. Seria o subespaço de R3 gerado pelas colunas de A. Então, está denotado aqui. Vamos observar o seguinte: se eu pegar a matriz A e multiplicar por um vetor de R5, como é que fica essa multiplicação? Está descrita aqui. Só que o interessante é que a gente consegue reescrever isso da seguinte forma: olha, x1 multiplica essa primeira coluna, mais x2 que multiplica a segunda coluna, mais x3 que multiplica a terceira coluna, e assim por diante. Isso vale para qualquer matriz de qualquer ordem. Se eu tiver uma matriz M por N e um vetor em Rn, fazer a multiplicação A vezes x é a mesma coisa que fazer a seguinte combinação linear das colunas de A, que é o que está descrito aqui nesse exemplo. Combinação linear das colunas com os escalares sendo as entradas desse vetor que eu usei aqui para multiplicar. E com isso, a gente já conclui essa primeira propriedade. Um vetor B pertence ao espaço coluna, dado um vetor qualquer de Rm, se e somente se esse sistema linear possui solução. Por quê? Porque fazer A vezes x é a mesma coisa que fazer combinação linear das colunas, como está descrito aqui. Para o B estar no espaço coluna, significa que o B pode ser gerado pelas colunas, ou seja, existem x1 até xn escalares, tal que o B pode ser escrito como uma combinação linear das colunas. E isso é exatamente dizer que o sistema AX igual a B tem solução. Ele pode ter uma ou infinitas soluções. Isso vai depender se as colunas de A são LI ou LD. Voltando para o nosso exemplo, dada a matriz A aqui e dado esse vetor B. Pergunta: esse vetor pertence ao espaço coluna de A? Como é que a gente verifica? A gente monta o sistema AX igual a B, que está descrito aqui, e vamos ver se ele tem solução. No caso, para resolver esse sistema, a gente pode, por exemplo, colocar na forma matricial. Aqui está com a matriz aumentada, a matriz A aparece aqui à esquerda e depois dessa barra o vetor B. E aí eu vou fazendo operações elementares nas linhas dessa matriz. Isso não altera as soluções do sistema e me deixa numa forma mais fácil de resolver quando a matriz está escalonada. Só que ao fazer as primeiras operações elementares, que me dá essa forma escalonada aqui, fazendo as mesmas operações na matriz estendida, que contém o vetor B, eu fico com essa última linha, que é nula, porém igual a um escalar não nulo. Isso aqui, se eu traduzir para a linha, vamos dizer que é essa matriz aqui, a linha x igual a esse vetor aqui, isso aqui está me dizendo da última linha que 0 é igual a 5/3 absurdo. Quando isso acontece,
o sistema é impossível. Ou seja, não existe solução, não existem escalares tais que eu consigo escrever o B como combinação linear dessas colunas. Então, eu concluo que o B não pertence ao espaço coluna de A. Agora, nós vamos deduzir uma outra forma para encontrar a base do espaço coluna. Para isso, eu coloquei novamente a minha matriz A e a sua forma escalonada reduzida que a gente encontrou lá no início. Olhando para a forma escalonada reduzida, a gente observa que as colunas 1 e 3 geram todo o espaço coluna. Por exemplo, a coluna 2 ela é menos 3 vezes a coluna 1. A coluna 2 ela é menos 3 vezes essa. A coluna 4 ela é 2/3 vezes a coluna 1 mais 1/3 vezes a coluna 3. Então, isso está descrito aqui. E a coluna 5, ela é 5/3 vezes a coluna 1 menos 2/3 vezes a coluna 3. Está descrito aqui. Então, quando a gente está com a forma escalonada reduzida, é fácil de descrever essas combinações lineares, porque a gente fica exatamente com vetores da base canônica nas colunas que têm pivôs. Então, fica fácil de descrever as demais colunas como combinação linear das colunas que têm os pivôs. E agora, o segredo aqui é observar que essas combinações lineares, elas não se alteram ao fazer operações elementares sobre as linhas da matriz, que é o que está escrito aqui. As operações elementares não afetam a dependência das colunas. Eu vou tentar explicar rapidamente o porquê desse fato, tentar convencer vocês. Aqui com a nossa matriz A mesmo, ela era uma matriz 3/5. Então, por exemplo, o que essa combinação linear está me dizendo aqui? Está me dizendo que na coluna 4, todos os elementos que são eles A14, A24 e A34, eles podem ser escritos como 2/3 vezes os da primeira coluna. Então, no caso aqui apareceria A11, aqui 2/3 vezes A21 e aqui 2/3 vezes A31, mais 1/3 vezes os elementos da coluna 3. Então, no caso aqui ficaria A13, aqui mais 1/3 vezes A23, mais 1/3 vezes A33. Beleza. Aí, ao fazer uma operação elementar, por exemplo, trocar duas linhas de posição, se eu trocar essa com essa, a combinação linear vai se manter entre as colunas. Isso aqui é mais óbvio de verificar. Se eu fizer a operação elementar, que é multiplicar uma linha por um outro escalar, por exemplo, vou colocar alfa. Com isso, vai se manter a mesma combinação linear entre as colunas correspondentes. E por fim, a última operação elementar, que é trocar uma certa linha. Por exemplo, aqui a linha 2. Se eu trocar ela por linha 2 somada a um escalar de outra linha, no lugar então da linha 2 que eu tenho A21, A22, A23, A24, A25, eu vou trocar essa linha por A11 alfa mais A21, no segundo elemento alfa A12 mais A22. Então, esse vai vir para esse vai vir para esse, e assim por diante em todos. Eu vou simplesmente somar
um múltiplo alfa da linha 1. Ao fazer isso, como a linha 1 também já tinha essa mesma relação de dependência linear entre os elementos correspondentes da mesma coluna, eu consigo substituir, por exemplo, aqui no A24 vai ficar alfa A14 mais A24. Só que aí eu vou e substituo essa relação aqui no lugar do A14, substituo a relação que eu já tinha no A24. E aí, rearranjando, eu vou ter a mesma relação de dependência entre as colunas. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Alfa no lugar do A14, coloca 2/3 A1 mais 1/3 A13, mais o A24, que é 2/3 A21 mais 1/3 A23. E agora é só rearranjar 2/3 multiplica o alfa A11 mais o A21, mais 1/3 que multiplica o alfa A13 mais A23. Só que observem, esse aqui é o primeiro elemento dessa linha. E esse aqui é o que eu não escrevi, mas seria o terceiro elemento depois que eu fiz essa operação elementar. Ou seja, manteve-se a mesma dependência linear das colunas. Com isso, a gente tira o seguinte: se uma base do espaço coluna da forma escalonada reduzida é a coluna 1 e a coluna 3, uma base do espaço coluna da matriz original também vai ser formada pela coluna 1 e coluna 3. São as colunas correspondentes às colunas que contêm pivôs da forma escalonada reduzida. Só chamar atenção que, no caso do espaço coluna, não vale a igualdade dos espaços gerados. O espaço coluna da forma escalonada reduzida é o gerado por esses dois vetores aqui. Então, todos os vetores que têm a terceira coordenada nula, as duas primeiras podendo ser quaisquer escalares. Já no espaço coluna, a gente tem, por exemplo, esse vetor, que é a primeira coluna de A, e ele não pertence ao espaço coluna da forma escalonada reduzida. Então, os espaços colunas são diferentes da matriz A e da sua forma escalonada reduzida. Nós temos a coincidência dos espaços linhas, pois as operações elementares são feitas nas linhas. No entanto, como se mantém a mesma dependência linear, então a gente conclui que a dimensão é a mesma e consegue dizer, inclusive, quem que é uma base do espaço coluna de A, que é formado pelas colunas correspondentes às colunas que têm pivôs da forma escalonada reduzida. É isso que está enunciado aqui nesse próximo teorema. Ele diz que, dado uma matriz A qualquer, as colunas de A correspondentes às colunas que contêm pivôs da sua forma escalonada reduzida formam uma base do espaço coluna. As dimensões, então, vão ser iguais do espaço coluna de A e de sua forma escalonada reduzida, e essa dimensão ela é exatamente o número de pivôs da forma escalonada reduzida. Vejam aqui no exemplo. Quais são as colunas que formam a base? As colunas que têm pivôs. E as colunas que contêm pivôs, a quantidade vai ser exatamente o número de pivôs. Então, a gente conclui esse primeiro corolário aqui. E o segundo corolário se chama, na verdade, teorema do posto. Ele diz que a dimensão do espaço coluna de A é igual à dimensão do seu espaço linha. E esse número é chamado de posto de A.
Isso aqui não é nada óbvio. Você pode pensar numa matriz de ordem qualquer, por exemplo, de ordem 95 por 1002. Não é nada óbvio que a dimensão do espaço coluna vai ser igual à dimensão do espaço linha. Ou seja, o número de colunas LI vai ser igual ao número de linhas LI. No entanto, a gente consegue demonstrar e justificar isso utilizando a forma escalonada reduzida da matriz e observando o que eu coloquei anteriormente, que operações elementares não alteram o espaço linha e não alteram a dependência linear entre as colunas. Agora, para finalizar, gostaria de aproveitar essa interpretação de matriz em termos de linhas e colunas para concluir uma propriedade interessante de matriz, que é a seguinte. Primeiro, dadas duas matrizes que eu posso fazer o produto, por isso eu escrevi que é M por N e N por P, então está definido o produto dessas duas matrizes, eu posso encarar esse produto exatamente como um produto de linhas e colunas. Quem que é o primeiro elemento que aparece no produto de matrizes? Eu não pego a linha 1 e eu vou fazendo o produto do primeiro elemento com o primeiro elemento da coluna 1 de B. Somo com o segundo elemento da coluna 1 de B. Terceiro elemento dessa linha com o terceiro elemento da coluna. E vou fazendo isso para todos. Então, no fundo, o que eu estou fazendo é o produto interno entre a linha 1 e a coluna 1. Aqui considerando o produto interno usual de Rn. E aí, olhando dessa forma, eu concluo que o produto das matrizes A e B, ele é exatamente a matriz cuja cada entrada ela é dada por um produto interno de uma linha de A com uma coluna de B. Em outras palavras, a entrada IJ desse produto, ela é o produto interno da linha I de A com a coluna J de B. Em particular, se eu considerar a matriz B como sendo A transposta, então eu posso fazer esses dois produtos, tanto A com A transposta, quanto A transposta com A. O que vai acontecer se eu fizer o produto de A com A transposta? No lugar de cada coluna aqui de B, que é a A transposta, vai estar exatamente a linha de A. Porque na transposta, as linhas viram as colunas e as colunas viram as linhas. Portanto, A vezes A transposta vai dar exatamente a matriz cuja a entrada IJ é o produto interno da linha I com a linha J. E se eu fizer na outra ordem, A transposta com A? Então, suponho que aqui no lugar de B eu estou com A e aqui no lugar de A estou com A transposta. Só que o que é linha de A transposta? É a mesma coisa que coluna de A. Então, eu vou ter que a entrada IJ, ela é o produto interno da coluna I com a coluna J. E com isso fica fácil de deduzir a seguinte proposição, que ela fala de matriz ortogonal. Só para relembrar, eu coloquei aqui qual que é a definição de uma matriz ortogonal. Aqui eu vou considerar a matriz quadrada, então N por N. Ela é uma matriz que é inversível e a sua inversa é A transposta. Então, em outras palavras, está escrito aqui. A vezes A transposta é igual a A transposta vezes A, que é igual à identidade N por N. E como que a gente caracteriza as matrizes ortogonais em termos de olhar para as linhas ou olhar para as colunas da matriz? Da seguinte forma, A é uma matriz ortogonal, sei somente se as colunas de A formam uma base ortonormal de Rn, ou equivalentemente, as linhas de A formam uma base ortonormal. Como é que a gente conclui isso? Vamos olhar para esse produto, A vezes A transposta. O que acontece com a entrada IJ dessa matriz? Está descrito aqui.
ela é o produto escalar da linha I com a linha J. Linha I de A com linha J de A. Só que o que é a matriz identidade? Ela é a matriz com entradas B e J, onde B e J é igual a 0 se I diferente de J, e quando I igual a J, vale 1. Esse produto de matriz ser igual à matriz identidade vai me dar que isso daqui é 0 se I diferente de J e 1 se I igual a J. Ou seja, ela está me dizendo que as linhas são vetores ortonormais. São ortogonais quando I é diferente de J, e a linha I com ela mesma, o produto interno dá 1. Ou seja, a norma dessa linha é 1. E fazendo a mesma coisa com a outra ordem, a gente vai concluir o mesmo, só que agora em relação às colunas. E com isso é simples de concluir esta proposição. E assim eu encerro esse vídeo. Obrigada aí pela atenção. Até mais.